Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso bate-papo jurídico. Eu, Fabrício Nascimento, Advocacia e Assessoria Jurídica, venho conversar com vocês um pouquinho hoje sobre direito penal. Muito bem, nos últimos dias, dentro desse período de pandemia, alguns órgãos de imprensa, obviamente para vender matéria, divulgaram que o Poder Judiciário está soltando os presos. Para evitar que os presos fiquem doentes nas cadeias, está soltando os presos em virtude da pandemia. Nada a ver isso, né, pessoal? O Conselho Nacional de Justiça, abrindo um parênteses aqui, é o órgão máximo da administração judiciária. Ele busca, dentro da sua função, das suas prerrogativas, zelar pela transparência e pelo acesso à informação e pela boa execução do trabalho do Poder Judiciário. Muito bem. O CNJ editou uma recomendação número 62, agora em março desse ano, com vistas à mitigação, à redução da propagação do coronavírus no âmbito da justiça penal e do sistema socioeducativo, tanto para adultos quanto para adolescentes em conflito com a lei. Muito bem até então. Dentre todas as diretrizes trazidas por essa recomendação, o CNJ buscou, dentro de várias tarefas e atividades que nós vamos falar um pouquinho com vocês aqui, reduzir, obviamente, essa propagação do vírus. Inicialmente, trata-se antes mesmo de existir um processo criminal, ou seja, um adulto ou um adolescente em conflito com a lei que praticou determinado ato, lá na fase de conhecimento, quando está se construindo o processo ainda, buscou-se com essa recomendação evitar o encontro das pessoas, evitar aglomeração de pessoas. De que forma? Se o cidadão que está lá sendo investigado lá no processo criminal, ou um adolescente, como já falamos, precisa ser interrogado, que esse interrogatório seja feito por videoconferência. Que, se possível, a prisão preventiva possa ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão. Uma prisão domiciliar, um monitoramento por tornozeleira eletrônica e daí por diante. Muito bem. Caso esse processo já tenha sido concluído e a pessoa está em execução da pena, tanto o adulto quanto o adolescente nas medidas socioeducativas. Se essa medida fosse de constrição da liberdade, seja prisão, seja internação, que, se possível, veja bem a expressão, se possível, ela fosse convertida também em medidas diversas. O regime fechado ser alterado para o regime semiaberto ou talvez o aberto. A prisão domiciliar. A gestante, que já tem uma decisão do STF quanto ao cumprimento da pena quando ela tiver gestante ou quando tiver filhos dependentes somente dela, menores de 12 anos, poder cumprir o regime domiciliar. O menor que está cumprindo medida socioeducativa, caso seja medida de internação, que essa medida de internação possa também ser convertida em outras medidas. Ou seja, em qualquer fase de uma persecução penal, seja lá no princípio do conhecimento ou até na fase já de execução, que se possa, dentro de várias medidas que estão colocadas nessa recomendação, mitigar a aglomeração de pessoas. Muito bem. Ou seja, trazer a pessoa da liberdade para dentro do sistema prisional. Uma outra parte são as pessoas de risco. Aquele preso ou aquele jovem, se for o caso, que está cumprindo medida socioeducativa, que está no grupo de risco, que possui doença grave, que possui alguma limitação da sua saúde, que, em virtude de uma potencial contaminação pelo coronavírus, viesse a padecer com a doença. Então, também recomenda-se, nessa recomendação 62, que as pessoas sejam colocadas em liberdade, obviamente seguindo algumas medidas já previstas no nosso Código de Processo Penal. Então, aqui inicialmente podemos falar que não existe essa questão de liberação de presos de maneira indiscriminada. Pelo contrário, existem muitas regras já colocadas no nosso Código de Processo Penal a serem cumpridas e na legislação esparsa do direito penal que precisam ser cumpridas.
O CNJ, de maneira nenhuma, está de maneira deliberada, em virtude de uma pandemia, liberando todos os presos que estão nas cadeias para vir para a rua. Inclusive, temos um caso concreto onde a Justiça do Paraná, o Tribunal de Justiça do Paraná, teve que se dar explicações ao CNJ quanto à alteração do regime fechado para o regime domiciliar de um detento que é membro de uma facção criminosa, que estava cumprindo prisão por um determinado crime e tinha outro mandado de prisão em aberto que não foi verificado. Então, o Tribunal de Justiça do Paraná teve que se retratar junto ao CNJ, percebeu o erro, assumiu o erro, e o próprio sistema judiciário do Paraná já emitiu um novo mandado de prisão, tendo em vista que, além do preso não ter poder sido liberado, ele foi liberado com monitoramento eletrônico. E ele rompeu o monitoramento eletrônico, ele descumpriu, inclusive, a medida cautelar diversa da prisão que lhe foi aplicada ao sair do sistema prisional. Então, percebe-se que o CNJ, além de ter editado a recomendação, está monitorando, caso a caso, provavelmente não são todos, mas nesse caso em tela que nós estamos trazendo, teve o cuidado de cobrar da justiça local a ação, a justiça local procedeu com a ação, assumiu o erro e seguiu todo o procedimento que deveria seguir dentro do sistema de justiça do seu estado. Então, pessoal, esse esclarecimento de hoje é para dizer que muitas vezes a imprensa, no afã de vender notícia, vender matéria, acaba trazendo um pouco de inverdade e principalmente muitas incertezas para quem está aqui do lado de fora. As pessoas podem pensar que de repente a cadeia vai esvaziar, as pessoas vêm para a rua. Né? Que a justiça, em virtude do medo da disseminação do coronavírus, liberou todos os presos das penitenciárias. Isso não é verdade. Então eu tento, como sempre, trazer uma linguagem um pouco mais simples, menos jurídica, mais acessível para todos nós. E assim, nosso bate-papo vai continuar, sempre no sentido de esclarecimentos. E que, agora até o tempo esfriou um pouquinho, nesse nosso tempo de isolamento social, permanecendo dentro de casa, nós possamos estar com informação limpa, de qualidade e palatável, que seja possível o entendimento. Eu quero mais uma vez dizer que nosso bate-papo não para, estaremos sempre aqui e peço que continue nos assistindo e seguindo nas redes sociais. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Um abraço.